processo, né, de privatização da educação pública, tanto no município do Rio de Janeiro quanto no estado, e que na verdade hoje acabou, é um processo que vai estar se alastrando por todas as demais redes municipais, é um processo que já teve início há pelo menos uma década, né? Pelo menos uma década, né? No caso do município do Rio de Janeiro, por exemplo, esse processo já se anunciava, né, na era anterior a que nesse momento a gente está vivenciando aqui na cidade, né? Só que a atual gestão, né, do prefeito Eduardo Paes aprofundou de uma forma muito grave esse processo, né? Há 5 anos que a rede vem sofrendo, né, ataques muito violentos que no seu dia a dia, na sua essência, vem descaracterizando o que é a educação pública. O conjunto de projetos hoje, né, em curso na rede pública do município do Rio de Janeiro, com parcerias, né, com a iniciativa privada, como a Fundação Roberto Marinho, Instituto Ayrton Senna, né, e uma série de outras entidades, vem criando na verdade, uma situação em que o profissional da educação, especialmente o magistério, mas não somente ele, né, não somente esse segmento da categoria, vem perdendo a sua autonomia, né? Ele vem perdendo a sua condição de produtor de conhecimento, né? Junto a essa política de privatização, até porque existe uma reação por parte da categoria, ela vem casada com uma série de medidas autoritárias. Então nós temos a Secretaria de Educação, as diversas coordenadorias e, infelizmente, né, muitos diretores das escolas, né, que são também integrantes da categoria, exercendo um papel de capitães do mato, né? Uma prática profundamente autoritária que não é novidade, mas que na verdade ela assumiu uma dimensão na atual gestão, né, do prefeito Eduardo Paes assustadora, né? Nunca vista, né, na rede. Então, inclusive, nós estamos falando no dia 20, né, de agosto. A gente acabou de chegar de uma grande assembleia, de uma grande passeata com 20 mil, né, profissionais da educação nas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, ela é uma resposta a esse autoritarismo, né? É uma resposta da categoria a esse processo de privatização da escola pública, da educação pública na cidade do Rio, né? É uma resposta pela perda dos nossos direitos, mas também é uma resposta a essa profunda repressão e esse profundo autoritarismo que hoje os profissionais da educação vêm vivenciando no interior das escolas. Então, nós temos, dentro aqui do sindicato, desenvolvido um intenso debate com a base da categoria, na perspectiva da gente realizar um grande movimento, mas um movimento que não seja simplesmente um movimento que tenha uma data marcada para começar e terminar, né, como uma campanha salarial. Na verdade, é um debate que a gente quer que se instale no cotidiano das escolas, né? Dentro de cada sala de aula, dentro de cada sala, né, de professores, no momento do seu planejamento, né, para que a resistência, né, a esse processo de sucateamento, de entrega, né, da educação pública, que é um direito, né, do cidadão garantido pela Constituição, e é um direito, uma conquista, né, de décadas, né, de muitas gerações, né, que esse processo, esse debate, essa discussão, ela esteja profundamente inserida, né, nas salas de aula, né, nas cozinhas das escolas, junto aos nossos alunos, junto aos nossos pais, né, os pais dos nossos alunos, para que a gente construa um grande movimento de resistência, né, dentro da escola e fora da escola, né, que seja capaz de fazer um grande debate que vá além da discussão do cotidiano, né, do corporativo, para chegar a uma dimensão política maior, né? A gente entende que esse processo, se construído de forma exitosa, ele será capaz de derrotar esse projeto que está em curso aqui na cidade do Rio de Janeiro. A greve em curso aqui no município do Rio de Janeiro, assim como também a greve da rede estadual, né, são dois momentos específicos, mas que se combinam, né, e que acabam se somando.
Assim como nós tivemos no primeiro semestre desse ano, 2013, uma série de redes municipais que também viveram esse momento de greve, né? Tiveram, em um determinado momento, né, um enfrentamento mais radicalizado com os executivos municipais. Na Baixada, no Sul Fluminense, na região serrana, no Norte Fluminense, inclusive algumas redes que jamais haviam realizado uma greve. Então, é uma coisa até bastante interessante, porque ninguém tem dúvida de que as jornadas de junho e julho, né, elas foram fundamentais, né, para que a gente tivesse uma grande tomada de consciência, ou melhor, né, nem tomada de consciência, que tivesse, na verdade, assim, servido como uma grande injeção de ânimo, né, para uma coisa que já estava latente há muito tempo, né, nas diversas redes públicas do Estado do Rio de Janeiro, de fazer esse enfrentamento, né, do enfrentamento contra a política da meritocracia, da privatização da educação pública, do combate ao autoritarismo, né, o assédio moral dentro das escolas, né, a perda do prestígio social do profissional de educação, as condições objetivas e concretas de trabalho, né, porque a gente trabalha em escolas onde as condições físicas e pedagógicas são muito precárias, né? Então, isso é uma coisa que nunca deixou de existir, mas é óbvio que as jornadas de junho e julho, elas serviram como um grande estimulador, né? Como um grande incentivador, né? Dessa vontade de levantar a cabeça e de partir para atitudes, para ações mais radicalizadas e mais consequentes. Mas, como eu já disse há alguns minutos atrás, nós tivemos, mesmo antes dessas jornadas, uma série de redes, né, que nunca haviam feito, fazendo esse enfrentamento. Então, o que nós identificamos aqui no caso dos servidores da educação pública do Rio de Janeiro, que são representados pelo CEP, né, é que o debate, né, da defesa da educação pública de qualidade, né, e por isso o combate à meritocracia, o combate, né, a esses projetos que na verdade significam a destruição da essência da escola, né, da escola pública, da redução ou da restrição cada vez maior do espaço público, né, da questão pública na educação, assim como o ataque aos nossos direitos, talvez hoje seja o grande debate da sociedade fluminense, né? Sem querer ser ufanista, né? Mas me parece que hoje é o setor com mais condições organizativas e programáticas de fazer um enfrentamento, né, com o governo do Estado e com os governos municipais, e obviamente que isso tem uma relação com a política que é implementada a nível nacional, as coisas não estão descoladas, né? Muito pelo contrário, né? Uma grande convergência, né, por parte das diversas esferas a essa política que a gente combate. Na verdade, esse setor, o setor, né, dos profissionais da educação, me parece que hoje é o que tem mais condições de colocar trabalhadores nas ruas, né, de forma organizada porque estão nas ruas em torno de um programa, né, de um conjunto de ações, de um calendário de lutas, com clareza do enfrentamento que está sendo feito, né, e de onde se quer chegar, né? Então, nós temos essa certeza e assumimos essa responsabilidade, né? Nós queremos intensificar ao longo desse segundo semestre e ao longo de 2014, porque a gente já começa a pensar, né, no que serão as campanhas salariais de 2014, né, no momento, inclusive, a gente vai ter renovação, né, do Legislativo Estadual, né, do Congresso Nacional, dos governadores, da própria Presidência da República. A gente quer transformar, né, o debate sobre a educação pública, né, numa das questões centrais do processo eleitoral de 2014. O que mudou, ou o que faz com que o município entre na greve depois de tantos anos sem parar? Essa rede, que é a maior rede pública da América Latina, né, ela viveu momentos de grandes mobilizações nos anos 80 e 90, né, mas também sofreu grandes derrotas, né, e isso acabou provocando um refluxo e um desgaste grande, né. Nos últimos tempos, a gente vem
percebendo uma grande renovação na composição desse segmento da categoria, né? Muitos concursos nos últimos anos, né? Uma entrada maciça de milhares e milhares de companheiros e companheiras recém-saídos das universidades, né? E que exatamente vivenciaram no seu momento universitário uma retomada das mobilizações, né? do próprio movimento estudantil, né? E estão entrando, né, na rede pública municipal com essa disposição, né? Com essa disposição de fazer o enfrentamento, de ir para a luta, né? De acreditar que a luta é um instrumento de conquista, né? De defesa dos seus direitos e de avanços, né? de conquistas. E mais uma vez, quer dizer, o que nós vivemos, né? Essa insurgência, né, popular que o país viveu em junho e julho, né, foi um motor fundamental, né, primordial para isso. Então, e mais uma vez eu volto a sublinhar, chamar a atenção do autoritarismo da gestão Eduardo Paes, né? Quando nós percorríamos as escolas, fazendo debate com os companheiros da base, o que a gente percebia era isso, um grande descontentamento com o projeto de privatização, né, com essa retirada da nossa condição de produtores de conhecimento e não meros aplicadores de manuais elaborados de cima para baixo, né, que esse é um dos pilares da política pedagógica do Eduardo Paes e da secretária Cláudia Costin, né? Eles tentam nos transformar em simples apertadores de botões, né? Reprodutores de material feito externamente à categoria, sem consulta à categoria, e muitas vezes dentro de uma lógica absolutamente equivocada, porque não leva em consideração a realidade da rede, a realidade da sociedade carioca, sem contar a explicitação, inclusive, de falta de conhecimento de quem elabora esse material em relação às diversas disciplinas, diversas áreas de conhecimento. Bem, mas, então, a gente percebia claramente esse descontentamento e uma espécie assim, de sufocamento por essa prática autoritária, né? Então, o que faltava para essa categoria ir para as ruas foi o chamado do sindicato, né? Então, a campanha salarial que teve início em março de 2013, né, ela foi construída de uma forma muito pedagógica da nossa parte, né? A gente organizou a campanha como a gente organiza um plano de aula, né, um plano de curso, né, com um objetivo final a ser atingido, mas os processos, as etapas que devem ser desenvolvidas para que esse objetivo final seja alcançado, né? Então a gente deflagrou a campanha em março, tendo plena clareza de que era um processo de construção, né? De ganhar a confiança da base da categoria para o enfrentamento mais radicalizado à frente. E isso se deu, isso acabou acontecendo, né? Então, na semana passada, né, nós colocamos 15 mil pessoas nas ruas, né, e menos de uma semana depois está colocando 20 mil pessoas nas ruas, né? E a expectativa da nossa própria ação, que será daqui a poucos dias, é de número maior ainda, né? Então, nós temos essa convicção, né? Quando você consegue construir uma pauta que, na verdade, ela expressa aquilo que está na base, que está dentro das escolas, né? Isso não sai da nossa cabeça, da cabeça da diretoria do sindicato, né? A diretoria construiu uma pauta a partir das visitas às escolas, do debate com a base, né? E de ter a paciência, né, que todo militante, né, político, sindicalista ou não deve ter, né? A de ir para a base, fazer o debate, saber ouvir, né? Saber ouvir, né? Não chegar nas escolas, nos locais de trabalho, né, para não ficar restrito à educação, chegar nos locais de trabalho sabendo ouvir, né? Não como dono da verdade, como aquele que sabe qual o processo tem que se dar e por onde tem que ir, né? Muitas vezes a direção peca e erra por isso, né? Por não ter a sensibilidade de construir o seu calendário, a sua pauta, né, as suas ações, sem ter esse feeling com a base da categoria. Eu acho que nós conseguimos fazer isso. Eu acho que isso explica, né, esses milhares e milhares de companheiros que estão nas ruas nos últimos dias. Esse governo, inclusive, nós o provocamos na primeira audiência,
fazendo a seguinte observação. Vocês nunca enfrentaram uma greve, né, na gestão de vocês, né? Vocês estão no 5º ano e nunca enfrentaram uma greve. É o primeiro setor, e por acaso o maior setor dos servidores, né, públicos municipais, a fazer o enfrentamento à gestão de vocês, né? Inclusive nós temos, né, ironizando lá com os negociadores do governo, nós ironizamos da seguinte forma, quer dizer, nós temos inclusive muita paciência, a gente sabe que vocês não sabem negociar, né? A dificuldade que vocês têm em negociar, né? Daí os socos na mesa, os discursos autoritários, né? Só sabem anunciar a repressão e não estabelecem o diálogo, né? E com muita tranquilidade, porque como nós estávamos nas diversas mesas que já aconteceram, né? Umas 3 ou 4 rodadas de negociação, com muita tranquilidade, porque em nenhum momento a gente estava ali sem ter milhares respaldando a nossa presença nessa negociação, né? Então, na verdade, ele passou 5 anos sem jamais receber o sindicato, né? Ou o gestor, né? Ou o chefe do executivo, nem a secretária de educação. No máximo, nós fomos recebidos pela subsecretária de educação, por uma concepção profundamente arrogante dessa gestão em relação aos trabalhadores organizados, né? Ao movimento social organizado de um modo geral, né? Mesmo após os acontecimentos de junho e julho, ele resistiu muito, né, para receber qualquer tipo de setor, né, para dialogar. O primeiro setor que ele recebeu foi o Comitê Popular da Copa, né? E agora ele está sendo obrigado a receber o SEB, né? Mas a gente percebe claramente o descontentamento, né? O incômodo, melhor dizendo, né? O incômodo, né, de um governo que tem um perfil que se aproxima muito do fascismo, né, pela sua forma como trata, né, as organizações sociais, os sindicatos, né, não consegue aceitar que alguém possa discordar da lógica, né, instituída e implementada, né, por essa gestão. Então, só que está sendo obrigado, né, está sendo obrigado. E quando ele vem acusar os sindicatos de partidarização, é só uma forma de tentar desqualificar, né? Como qualquer militante sindicalista ou do movimento popular, seja lá o que for, tem um direito garantido pela Constituição de ser filiado a qualquer entidade partidária ou não, né? E na direção do sindicato, nós temos companheiros que têm as mais variadas filiações partidárias e alguns companheiros que não têm filiação nenhuma, né? Isso para a gente é absolutamente natural. O que não seria natural, né, é que o sindicato deixasse de ser um instrumento de organização da categoria para se transformar numa espécie de ferramenta ou de correia de transmissão de uma determinada política de um determinado partido político, né? Isso a gente rejeita, a gente não aceita, né? O sindicato é o sindicato do conjunto dos profissionais de educação, né? Sejam professores, merendeiras, serventes, agentes educadores, pessoal da área administrativa, seja o que for, né? É o instrumento, é a ferramenta de organização desse segmento da classe trabalhadora, né? Portanto, não está a serviço de nenhum partido político, mas cada um, pela Constituição, tem a liberdade de se filiar a quem quiser. Então, o discurso dele é simplesmente o da desqualificação, né? Ele tentou fazer isso nos últimos dias, né, dizendo que o sindicato nada representa, porque na verdade é uma espécie de cabeça de ponte da oposição à sua administração, né, onde a pequena e microscópica oposição a ele, né, olha como é que ele é arrogante, né, se organiza para fazer algum tipo de ataque à sua gestão, à sua administração. A nossa resposta tem sido clara, né, milhares de pessoas nas ruas. Agora eu quero ver o que ele vai dizer. O CEP é um sindicato que tem dezenas de milhares de filiados, né? Dezenas de milhares de filiados. Ele é o maior sindicato hoje do estado do Rio de Janeiro, né? Seja do serviço público ou não, né? E um debate que acontece de uma forma bastante intensa aqui, né, dentro das nossas paredes, né, é esse debate sobre os rumos do movimento sindical no Brasil, né? Nós não somos filiados a nenhuma central sindical, porque o entendimento que existe até o presente momento entre nós
né, e referendada a uma resolução do nosso último congresso, né, é que o CEP deve, até pela importância, né, pelo tamanho e importância que ele tem, é um sindicato que deve continuar contribuindo para o processo de reunificação do movimento sindical na perspectiva, de fato, de enfrentamento ao capital, né, de enfrentamento ao projeto de um Estado burguês capitalista, né. Esses setores, né, que tem esse referencial, né, que é da construção de uma sociedade estruturada, construída, alicerçada em patamares, né, que se referenciam no socialismo, se encontram hoje divididos, né, em algumas articulações sindicais a nível nacional. Nós consideramos isso um problema, né, e a gente quer contribuir para que esses diversos setores, né, que jamais deixaram, não abandonaram, né, a bandeira do socialismo, a gente quer contribuir para esse debate numa perspectiva de reunificação desses diversos setores, desses diversos segmentos, né. Por isso a gente ainda não está afiliado a nenhuma central sindical. Temos um congresso marcado para novembro desse ano, né, 2013, em que esse debate mais uma vez vai reaparecer, né. Talvez, né, isso aí é um debate que o conjunto dos delegados vai fazer no momento apropriado, no momento adequado. Pode ser que acabe se posicionando em relação a alguma dessas referências. Agora, eu particularmente, né, e o grupo político ao qual eu faço parte, a gente continua apostando, né, que a unidade da classe trabalhadora é fundamental, né, para a gente continuar fazendo enfrentamento, né, às classes dominadoras, né, ao capitalismo, à burguesia, né, e na perspectiva da construção do socialismo, né. A gente continua apostando que essa unidade é fundamental, né. Então nós vamos continuar medindo os esforços para que isso se efetive no prazo mais curto possível, né. Nessa perspectiva, as iniciativas que foram tomadas, né, no último período, a partir, né, das mobilizações de junho e julho, a gente considera como extremamente positivas, né? Por mais que tenhamos um balanço crítico em relação a alguma dessas centrais sindicais, né, que estiveram nas ruas, né, no dia 11, que estarão novamente no dia 30, né, centrais sindicais que ao longo dos últimos anos acabaram capitulando diante, né, do programa governista, né, acabaram de uma certa forma se subordinando, né, a política que o governo federal vem implementando, mas a gente acha que é importante que esses setores que são organizados por essas centrais sindicais estejam nas ruas, né, até porque a contradição não é nossa, né, a contradição é dos companheiros, né, que dirigem essas centrais sindicais, que acabaram sendo que funcionam como uma espécie de satélite, né, da política do governo federal. Espero que, ao participarem, né, dessas mobilizações a nível nacional, acabem, na verdade, incentivando que as suas próprias bases façam um debate, né, sobre que política contraditória é essa, né, que em alguns momentos mobiliza para estar nas ruas e em outros momentos mobiliza para retirar a categoria das ruas, né, para que não haja nenhum constrangimento em relação às políticas do governo federal. A gente aposta, né, que essa contradição se aprofunde, né, nesses setores, nessas categorias, mas é fundamental, né, já que todas elas estão se dispondo a realizar essas mobilizações, que o movimento se dê da forma mais massiva possível. Para a gente faz diferença você ter 10 mil pessoas ou você ter 300 mil, 1 milhão nas ruas, né? Para a gente isso faz muita diferença, né? Então a gente quer apostar nessas mobilizações unificadas, mas a gente quer fazer com que a organização da classe trabalhadora avance na perspectiva do enfrentamento com o capital e na construção da sociedade socialista. Isso a gente não abre mão.